Olá, realizamos a transmissão e gravação desta escola interativa nas dependências da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais na tarde de 30 de maio de 2016. Para a abordagem do tema Inteligências Múltiplas, contamos com a presença do professor Paulo Araújo. Ele é formado em Administração de Empresa, é especialista em Gestão Estratégica de Pessoas, também é coaching, palestrante e escritor. Participe deste momento através de nosso chat, enviando suas dúvidas e comentários. Eu, Angélica Rodrigues, junto com Marcos Zanon, realizamos a mediação técnica desta escola interativa e desejamos a todos um ótimo evento. Boa tarde a todos, boa tarde, professor Marcos, boa tarde, Angélica, e todos os que nos assistem e participam nesse momento, né? Já que a nossa escola aqui é uma escola interativa, então fique à vontade para você mandar a sua pergunta e a sua participação. Eu quero agradecer pela oportunidade desse convite tão maravilhoso, né? Da gente compartilhar os nossos conhecimentos, da gente dividir um pouquinho da nossa vida e da nossa experiência. Espero acrescentar alguma coisa à sua carreira, aos seus conhecimentos, às suas competências, ok? Muito bem, nós vamos então falar sobre as inteligências múltiplas, né? Nós temos aí o slide com algumas imagens para que você possa visualizar, né? Do lado esquerdo da tela, nós temos ali a foto do Dr. Howard Gardner. Esse é um estudioso, justamente, das múltiplas inteligências, é professor da Universidade de Harvard e também Ohio, e ele escreveu um livro muito famoso, né, que hoje é utilizado no sistema pedagógico em todo o mundo, no Brasil também, é claro, onde ele trata sobre essas questões das inteligências múltiplas, né? E a pergunta é, o que são inteligências múltiplas? Bem, o próprio nome já sugere para a gente, né? Múltiplas quer dizer várias, distintas, são muitas, né? São muitas formas, são muitos tipos de inteligência que foram estudados. Em princípio, o Dr. Howard Gardner, ele identificou, né, 8 tipos de inteligências. E nós vamos ver a seguir, e aí você acompanha aí conosco, tá bom? Vamos lá, vamos para o nosso slide aqui, que a gente visualiza e a gente consegue, então, vamos lá. Ok, está lá. Então, a primeira delas, não necessariamente em ordem de importância, apenas nós estamos colocando aqui, né? É a inteligência lógico-matemática, né? O que é esta forma de inteligência? Bem, são as pessoas que usam o raciocínio analítico, né? São as pessoas que têm habilidades para lidar com números, são aquelas pessoas que elas não tomam decisões a menos que tenham dados comprobatórios, né? A sua tomada de decisão, ela está sempre fundamentada em dados, em pesquisas, em indicadores, né? São pessoas que usam muito o raciocínio lógico. Tudo para elas pode ser, de alguma maneira, interpretado dentro de uma expressão matemática, né? As pessoas que têm essa inteligência bem aguçada, que é a que prevalece, geralmente, né, são as pessoas que atuam na área financeira, por exemplo, né, os contadores ou contabilistas, né, as pessoas que trabalham no mercado financeiro, os gestores financeiros, enfim, todas as pessoas que têm como ponto forte nas suas competências a capacidade de usar a inteligência para lidar com números, né? Com números. Veja, se você não tem essa facilidade, não se preocupe, você com certeza tem outro tipo de inteligência através do qual com certeza você vai ter muito sucesso, tá bom? Mas a inteligência lógico-matemática, enfim, são as pessoas que têm habilidades de trabalhar com números, né? Vamos lá, vamos para o próximo. A inteligência linguística verbal é uma outra forma
de inteligência, né? E a inteligência, propriamente dita, conceitualmente falando, é tudo aquilo que o ser humano articula de forma cognitiva e que pode ser transformado em algo útil, né? Aquilo que pode ser utilizado tanto pela pessoa que possui esta inteligência, quanto pelas outras pessoas que se beneficiam da inteligência dela. Então, a linguística verbal é a inteligência das pessoas que têm gosto, elas têm habilidade, identificação com idiomas, e com vários idiomas, e também, é lógico, com a sua língua-mãe, né? Por quê? Porque a inteligência linguística verbal é aquela em que a gente expressa a nossa comunicação, digamos, mais básica, mais elementar, né? Então, as pessoas que têm essa inteligência bastante desenvolvida são os comunicadores, os escritores, né? Aqueles que, de alguma maneira, por intermédio da inteligência linguística verbal, expressam suas ideias, se comunicam e se fazem entender, né? Então, nós temos aí, por exemplo, também os oradores, né? As pessoas que encaram plateias enormes e que falam com muita desenvoltura. Por quê? Porque tem um raciocínio, uma inteligência, uma articulação cognitiva voltada para a comunicação linguística verbal, né? E a gente pode, inclusive, identificar isso nas crianças desde cedo, né? Você pode perceber, porque como é algo natural no ser humano, é aquilo que a gente chama de habilidade natural. A partir desta habilidade natural, a pessoa poderá construir uma competência e, por intermédio dela, ser muito produtiva. Então, você pode ver pelo seu filho, pela sua filha, ou até por você mesmo, né? Se de repente você fala bem, gosta de falar, gosta de escrever, escreve artigos, quem sabe dá aulas, né? Também você é uma pessoa que tem uma inteligência linguística verbal bem desenvolvida, ok? Vamos para a próxima, né? Temos aí a inteligência musical, também é uma outra forma de inteligência, né? E as pessoas que possuem essa inteligência, elas são capazes de compor e executar padrões musicais harmoniosos, né? São aquelas pessoas que possuem uma inteligência voltada para a composição, para os arranjos musicais. Elas sabem como articular as diversas notas, formar acordes harmoniosos, e por intermédio da música, elas também comunicam ideias, pensamentos, valores, né? É uma inteligência, naturalmente, que os músicos, principalmente eles, são os que demonstram isso, né? Porém, tem uma coisa bastante interessante aí, né? Você sabe que tem crianças que nunca frequentaram uma escola de música, às vezes nem totalmente alfabetizadas estão, porém demonstram claramente que possuem essa habilidade bem desenvolvida. Desde muito pequenas, elas são capazes de ouvir alguém tocar um instrumento e reproduzir aqueles acordes de uma maneira instintiva, natural. Por quê? Porque é a sua forma de inteligência mais expressiva, é aquilo que a destaca, que a diferencia, é aquilo que é produto da sua articulação, tanto cognitiva, quanto também envolve aí as questões emocionais, psicológicas, né? Já que os músicos são pessoas muito sensíveis, muito criativas, e com as suas músicas podem, inclusive, tocar, né? Tocar no coração das pessoas. Vamos para a próxima, então, né? Nós temos aí o que o Dr. Howard Gardner chama de inteligência espacial, né? Essa inteligência é a capacidade de compreender o mundo visual com precisão, né? São aquelas pessoas que conseguem se posicionar no espaço. Elas possuem uma capacidade muito grande de coordenar as suas ações
a partir da sua inteligência espacial bem desenvolvida, a ponto de saber utilizar de forma adequada os espaços, mesmo que não haja estímulo para isso. Quer ver um exemplo? Entram aí os artistas, né? Os artistas plásticos, por exemplo, os pintores, que eles reproduzem numa tela aquilo que é produto das suas informações, das suas experiências, e que, unido isto à sua inteligência espacial e à sua criatividade, eles reproduzem numa tela imagens maravilhosas, não é? Eles são capazes de pintar paisagens, são capazes de pintar cenas do cotidiano, por exemplo, e conseguem imprimir isto numa tela plana, de forma que você, quando olha, você percebe profundidade naquilo. Né? Você olha, você não tem de imediato aquela sensação de que o desenho está num terreno plano, parece que ele tem uma profundidade, uma perspectiva. Como é que a pessoa consegue fazer isso? Ora, é a sua inteligência espacial que é bem desenvolvida, né? Aí entram não só os pintores, mas os arquitetos, os engenheiros, os jogadores de xadrez, né? Que são pessoas que conseguem antever as coisas num determinado espaço e articulam toda a sua inteligência para construir, para visualizar, para imprimir e também se comunicar, né? Vamos lá, vamos para o próximo. Temos aí também o que o Dr. Howard chama de inteligência sinestésica corporal, né? O que é esta inteligência, né? É a capacidade da pessoa orquestrar, né, como diz o texto, controlar e orquestrar os movimentos do próprio corpo. Não são muitas pessoas que têm essa habilidade, né? É preciso ter, digamos assim, esta inteligência de forma natural, impressa, né, na personalidade da pessoa, e naturalmente ela se desenvolve desta forma. Naturalmente ela se expressa desta forma, né? São pessoas que conseguem transmitir mensagens por intermédio dos movimentos do corpo. Por isto que é uma inteligência. Porque não é apenas a articulação do movimento físico em si, mas sim a partir daquilo que o cérebro humano cria, né? Ele visualiza de antemão e depois reproduz isso no seu próprio corpo e consegue fazer isso de forma harmoniosa, equilibrada. As pessoas olham e se admiram e entendem o que a pessoa está querendo transmitir, porque é uma forma de inteligência. Há muitas pessoas muito bem-sucedidas na vida usando esta inteligência nas suas atividades. Por exemplo, nós temos aí os atletas olímpicos, né? São pessoas que têm uma inteligência sinestésica corporal bastante desenvolvida e conseguem realizar movimentos, ações que uma pessoa que não possui esta inteligência, por mais que treine, pode até melhorar um pouco, mas por mais que treine, jamais terá o mesmo êxito do que aquele que possui esta inteligência naturalmente na sua construção como pessoa, né? Ok? Vamos lá, né? Vamos para o próximo. Temos então a chamada inteligência intrapessoal, né? Se você já estudou um pouquinho, por exemplo, de inteligência emocional, você vai ver que a inteligência intrapessoal é uma das habilidades da inteligência emocional. Agora, curioso é que esta inteligência é a mais rara de ser encontrada nos seres humanos. Sabe por quê? Porque a inteligência intrapessoal é a capacidade que a pessoa tem de fazer autoanálises. Ela é capaz de construir um autoconhecimento, de modo que ela identifica em si mesma suas emoções, suas habilidades principais, seus pontos fortes, seus pontos fracos, né? Normalmente, qualquer um de nós iria precisar de um feedback para isso, né? Alguém que nos dissesse,
olha, o seu ponto forte é esse, o ponto fraco é aquele. Porém, a pessoa que tem esta inteligência intrapessoal bastante desenvolvida, ela faz isso sozinha. Ela tem a capacidade de ler-se a si própria, de identificar os seus próprios aspectos, né? Então, é a capacidade de identificar elementos inconscientes e transformá-los em atitudes conscientes. Tá? Não é fácil. Tá? A gente até pode melhorar um pouco nessas coisas, viu, pessoal? Mas quem possui isso naturalmente e trabalha esse aspecto em si, consegue se tornar aquela pessoa que nós classificamos como a pessoa ideal, né? Aquela pessoa que sabe conhecer-se a si própria, né? Ok, vamos para frente. Muito bem, temos aí, né, também é uma habilidade associada à inteligência emocional, que a inteligência emocional aí nos remonta para outro grande teórico, estudioso, psicólogo, né, que é o professor Daniel Goleman, né, que escreveu o livro Inteligência Emocional e depois escreveu um outro livro também intitulado Foco, né? São livros muito bons, sugiro que se você tem interesse, não leu ainda, que pudesse ler. Mas a inteligência interpessoal é a capacidade que alguém tem, que a pessoa tem, de reconhecer as emoções no outro, certo? Você consegue identificar, fazer uma leitura através das informações que às vezes estão mais dentro da neurolinguística, né, que são, aqui é chamada a comunicação não verbal, é mais gesticular, está na expressão do rosto, dos olhos, enfim, no tom de voz. E essa pessoa que tem essa inteligência interpessoal bastante desenvolvida, ela faz esta leitura no outro, né? Possui também habilidades sociais bastante desenvolvidas. É aquela pessoa que se comunica bem, que constrói relacionamentos, que não tem dificuldade de fazer novas amizades. E olha, uma dica interessante, viu? Quem tem esse tipo de inteligência bastante desenvolvido, tem tudo para ser um ótimo líder. Lógico que só isto não basta, mas é um dos elementos essenciais para a chamada competência de liderança, né? A inteligência interpessoal. Vamos para frente, né? Bom, mais recentemente, vamos dizer assim, o Dr. Howard Gardner incluiu no seu compêndio, nos seus estudos, outros três tipos de inteligência. Uma delas é o que ele classifica de inteligência naturalista, né? O que é esta inteligência? É a sensibilidade que alguns têm de compreender e organizar objetos e fenômenos através da observação da natureza, né? Bom, a inteligência naturalista, hoje, eu imagino, está sendo melhor compreendida, né? Porque nós temos hoje muitos militantes, né, na área socioambiental ou na área ambiental propriamente dita, que são pessoas preocupadíssimas com a manutenção dos padrões da natureza que garantem o equilíbrio da natureza e, por conseguinte, o equilíbrio da existência do próprio homem dentro deste contexto da natureza, né? Então, a inteligência naturalista é aquela pessoa que estuda, que pesquisa, que tem vontade, desejo de conhecer e demonstrar os aspectos relacionados aos padrões, os padrões já existentes na natureza, né? Então, aí estão os biólogos, estudiosos, né, da fauna, da flora, os ambientalistas, enfim, as pessoas que têm inclinação para esse tipo de inteligência, né? Vamos para o outro. Muito bem. A outra inteligência recentemente acrescentada aí, nos estudos do Dr. Howard Gardner é a chamada inteligência existencial, né? É a inteligência que leva você ou a pessoa que possui esta habilidade a refletir e a ponderar sobre questões fundamentais da própria existência. Então, veja, essa é uma questão assim bastante complexa, né?
Porque todos os seres humanos, pelo menos a maioria de nós, né, passamos pelas chamadas crises existenciais. O que são estas crises? É aquele momento em que você tenta identificar quem você de fato é no contexto em que você vive. Quando você não consegue entender, né, quem é você, se você é um professor, se você é um médico, se você é um advogado, está preparado para ser pai, para ser mãe, então você entra na chamada crise existencial. As pessoas que possuem uma inteligência existencial bastante desenvolvida, né, elas estudam estas questões de maneira a encontrar respostas. Que, na verdade, é o que todos nós estamos buscando, né? Lógico que são as perguntas que movem o mundo, mas as perguntas não podem ficar jogadas no ar, mesmo que não tenhamos respostas absolutas, prontas, acabadas, mas nós temos que ter pelo menos algum direcionamento. Então, a pessoa que tem uma inteligência existencial bastante desenvolvida são normalmente aqueles que estudam os fenômenos da existência humana para o próprio homem dentro do seu contexto. Aí estão os filósofos, principalmente eles, né? Temos também os religiosos que tratam esta questão e procuram dar um direcionamento para que a pessoa possa fazer aquilo que nós chamamos de encontrar-se a si mesma no mundo, né? E entender a razão pela qual ela existe, qual é a sua vida, o seu contexto neste mundo, né? Muito bem, vamos para a última, né? Que é, talvez, de todas elas, eu imagino que seja, né? A mais difícil de ser compreendida e até mesmo de ser tratada devido a alguns conceitos, né? Ou preconceitos que todos temos construído ao longo da vida, que é a inteligência espiritual, né? Nada mais difícil de nós queremos tratar do que sobre essa questão espiritual. Por quê? Inevitavelmente, nós fazemos uma associação à religião, não é verdade? Quando se fala em espiritualidade humana, a gente tenta descobrir qual é a religião que a pessoa tem ou pratica, para que a gente possa entender qual é a sua concepção de espiritualidade. Mas a inteligência espiritual tem a ver com a descoberta do sentido das coisas, do significado das coisas, que também é algo que intriga a todos os seres humanos, né? Qual é o sentido da minha vida? Esta é uma questão a ser compreendida, debatida no âmbito não somente cognitivo e talvez de maneira quase que impossível no âmbito científico, mas é uma questão a ser debatida no âmbito da fé, daquilo que a pessoa acredita, dos seus valores, das suas crenças, das suas expectativas de futuro. Ela quer saber por que ela está nesse mundo. Não é? Por que eu existo? Qual é a minha missão? Eu vim aqui nesse mundo para fazer o quê? E será que eu estou fazendo aquilo para o que eu vim fazer? Qual é o sentido real da minha vida? Será que eu apenas existo? Eu nasci, eu vou viver, e um dia eu vou morrer e tudo se acabou, e daqui 100, 200 anos ninguém vai lembrar nem sequer que eu existi. Né? Veja, esta é uma questão altamente complexa, mas que faz parte digamos assim, das conjecturas subjetivas importantes de cada ser humano. Então, a pessoa que tem uma inteligência espiritual bastante desenvolvida, geralmente ela tem uma visão sempre futurística, né? Ela toma decisões no presente, mas a sua expectativa está nos resultados que ela obterá no futuro em função destas decisões presentes que ela tomou. Bom, os conceitos de espiritualidade são muitos. Se você conversar com uma pessoa extremamente religiosa, de qualquer matriz religiosa, ela vai denotar a sua espiritualidade voltada para as crenças da sua religião e da sua doutrina. Esta é a sua espiritualidade. Porém, aquelas pessoas que não praticam nenhuma religião e até mesmo se declaram ateus, não quer dizer que não tenham espiritualidade. Eles têm uma outra forma de espiritualidade. Mas, enfim,
é um assunto bastante complexo, né? Não dá para a gente querer esgotá-lo tudo aqui nesse momento. Bom, os temas que os assuntos dentro de inteligências múltiplas seriam esses. Agora a gente abre o espaço, né? Se você gostou do assunto, quer debater, quer falar, está aberto, né? Podemos responder a sua pergunta. Olá, nós temos umas questões aqui que chegaram. A Alice Mara, do NR de Ibaiti, ela pergunta: como fazemos para descobrir qual tipo de inteligência nós possuímos? Bom, como é o nome dela mesmo, Angélica? Alice. Alice, ok. Bom, Alice, veja, existem vários testes que podem ser aplicados, né? Testes que indicam quais são os seus pontos fortes dentro de uma determinada forma de inteligência. Agora, mesmo que você não preencha nenhum teste e não participe dele, você pode identificar naquilo que você faz e que te motiva. Ou seja, sabe aquele negócio que você diz assim, ó, isso aqui eu faço de graça, não precisa nem me pagar para isso, porque eu amo fazer isso. Ora, se você tem este sentimento, esta percepção diante de uma atividade, é porque esta atividade é a tua motivação intrínseca e ela com certeza está alinhada ao tipo de inteligência que você tem. Se você gosta vamos supor que você gosta de ler e escrever, digamos, né? Você tem provavelmente uma inteligência linguística verbal. Talvez você diga, não, ler e escrever não é muito minha área, mas sabe o que eu gosto mesmo? Eu gosto de números. Eu faço uma planilha todo mês de todos os meus gastos, eu sei onde eu gastei, quanto eu gastei, quando eu vou pagar. Provavelmente você tem uma inteligência lógico-matemática. E assim por diante, ok? Ok, obrigada, professor. Nós temos mais algumas questões aqui. O Leôncio, do Colégio Santa Glória, ele está perguntando: como um diretor de escola pode beneficiar sua escola com essa teoria? Leôncio, ótima pergunta. Ótima pergunta. Porque o que acontece com as nossas escolas, né? Desde da escola prussiana, lá dos primórdios, né? Que a ideia era uniformizar, viu, Leôncio? Sabe, hoje a gente usa muito uniforme, né? Nas escolas. Por quê? Porque a ideia era tornar todos uniformes, todos iguaizinhos, né? Só que nós não somos assim, né, Leôncio? Agora, o diretor da escola, se ele é um pedagogo ou um psicopedagogo, né, ou ele tem alguma formação na área, algum interesse, mesmo que ele próprio não tenha, mas na sua equipe de docentes, com certeza tem profissionais capazes, eles próprios podem elaborar testes, simulações em sala de aula, em que o aluno vai expressar de forma natural aquilo que está melhor conformado ao tipo de inteligência que ele tem. Então, se você faz uma atividade física, ou uma atividade lúdica, ou mesmo uma atividade pedagógica, você começa a fazer esta leitura. Né? Aquele aluno que, nas questões de matemática, para ele é tranquilo, né? Ele é o primeiro que resolve, termina a prova e vai embora. Tá aí, você tem provavelmente, ou com certeza, um cidadão lógico-matemático. Né? Porém, se o outro aluno não tem esse ponto forte, mas em educação física é o que corre mais, é o que tem mais habilidade nos esportes coletivos ou individuais, você pode ter aí um cara sinestésico corporal. Então, tanto você pode usar o método empírico, né, observando, quanto aplicar testes. Aí você teria que pesquisar qual seria o teste mais adequado à realidade da sua escola. Ok? Eu tenho aqui mais duas questões também. Elas são falando sobre livros, né? Pergunta, o professor João Maria, de Paranaguá, ele pergunta: professor, o senhor já escreveu algum livro sobre essa temática? E o professor Elias pergunta: professor Paulo, o senhor é autor do livro A Bíblia e a Gestão de Pessoas? Que bom que você identificou. Pois então, a minha especialidade é gestão estratégica de pessoas, só que eu atuo mais na área comportamental, certo? Eu tenho 2 livros publicados. O primeiro deles chama-se A Bíblia e a Gestão de Pessoas,
e a Bíblia e a Administração de Conflitos. Esses livros, eles não são livros teológicos nem doutrinários, eles são livros técnicos. Mas então o que a Bíblia tem a ver com isto? Eu faço estudos de caso do comportamento humano, porque veja o seguinte, não importa a época que o ser humano viva, pode ter sido há 5.000, 10.000 anos atrás, ou pode ser agora do século XXI, o comportamento humano, praticamente, essencialmente, pouco se alterou. Né? Sempre tivemos conflitos, sempre tivemos gente que ama, gente que perdoa, gente que trabalha, gente que não quer nada com nada, gente que mata, sempre tivemos isso. Tá? Então, o comportamento humano, ele é, digamos assim, algo que ocorre de forma natural, contínua. O que a gente pode fazer é trabalhar este comportamento. Né? Nós podemos estudar, fazer análises, analogias e propor alternativas. É isso que eu faço nesses livros. Eu utilizo a Bíblia como fonte de pesquisa de estudo de caso. Então eu pego a história do personagem bíblico, visualizo a situação que ele passou. Por exemplo, nesse meu primeiro livro, da Bíblia e Gestão de Pessoas, eu falo sobre seleção de pessoal, clima organizacional, avaliação de desempenho, delegação, resiliência, liderança, competência e outros temas, tá bom? Com relação à pergunta, se eu já escrevi algum livro na área de inteligências múltiplas ou similar, não. Eu apenas utilizei livros que abordam esse tema para escrever os meus livros, né? Porque eu entendo o comportamento humano como sistêmico, ou seja, se eu tenho um conflito, não adianta eu querer tratar só aquele conflito, só aquilo ali que tem que resolver. Não. Eu preciso enxergar de forma sistêmica, de forma holística. Eu tenho que considerar personalidade, etnia, viés cósmico, eu tenho que entender a sua espiritualidade. Enfim, é sistêmico, ok? A gente tem aqui mais um questionamento da professora Bárbara, do CEP. Ela pergunta, em relação às profissões, como fazemos para descobrir qual tipo de inteligência os nossos filhos têm para auxiliá-los? Muito bem, ótima pergunta. Olha, eu acho que a questão da criança ela é fundamental. Né? Há muitos casos que todos nós conhecemos, por exemplo, de pais que disseram assim, não, meu filho vai ser médico. Né? E o filho não quer ser médico. Né? Nós estávamos até conversando aqui há pouco, antes de começar o nosso estudo, né, que o sujeito pode ter alma de artista, né? Mas o pai ou a mãe, enfim, os dois até, não, meu filho ele vai ser médico, porque médico é uma profissão linda, maravilhosa, todo mundo respeita e ganha muito dinheiro. Ok. Porém, pode ser que o seu filho não tenha esta inteligência naturalmente. Como eu falo para os meus alunos, pode ser que o seu filho não foi construído para isto, entendeu? Você precisa respeitar os fundamentos do próprio ser do seu filho. Né? Para você identificar qual é a profissão que está ligada a ele, claro, primeiro, tente identificar qual é a forma de inteligência que ele se destaca. Por exemplo, vamos supor que ele goste de música, certo? Né? Ele gosta de tocar violão, guitarra, bateria, teclado, enfim, gosta de ouvir música, compõe e tudo mais. É possível que ele tenha uma inteligência musical bastante desenvolvida, porém, há outras formas de inteligência que estão associadas à inteligência musical. Por exemplo, a linguística verbal. Porque se ele escreve uma letra para fazer uma música, é porque ele está compondo, veja, ele está se comunicando. Porém, não é só isso, pode ser que também a inteligência sinestésica corporal faça parte, porque além de compor, ele precisa ter noção de ritmo, né? Acompanhar com os próprios movimentos do corpo o ritmo da música. Agora, para descobrir isto, é preciso encaminhá-lo, né? Ou você mesmo aplicar um teste, alguém que você conheça, que possa passar para você, você aplica para ele e pede para que um bom profissional analise. Tá bom? Aí aqui, para finalizar, uma última questão da professora Magnoli, do Colégio Guatupê. Aí ela comenta, Howard Gardner, psicólogo e PhD da Universidade de Harvard, tornou-se mundialmente conhecido ao publicar sua teoria das inteligências múltiplas, mostrando que a inteligência é composta de pelo menos 8 capacidades. Dentre elas, a intrapessoal,
Ela gostaria de saber se você poderia melhor exemplificá-la. Ok. Obrigado pela contribuição. Veja como isso é importante, né? Por isso que é bom, muito bom, uma escola interativa. A inteligência intrapessoal, como eu comentei há pouco, é a mais rara de todas elas. Por quê? Porque é muito difícil que a gente consiga fazer uma leitura de si mesmo, de como somos, como nos sentimos, como pensamos, como nós nos comportamos, e não somente isso, mas o porquê fazemos isso. Né? Quando você se irrita com uma pessoa, você vai dizer assim, não, mas eu sei que eu estou irritado. Ok, você identificou a emoção, isso é bem importante. Agora, analise o que te levou a ficar irritado. E pergunte assim, foi a pessoa que me irritou ou fui eu que me permiti irritar pela atitude da pessoa? Veja, nós estamos em polos distintos, não é verdade? Quando você diz assim, fulano de tal me tirou do sério, foi ele que te tirou do sério ou você que não teve um autocontrole suficiente para manter-se equilibrado mesmo diante de uma provocação? O que é isto? É uma forma de você exercitar e aplicar a inteligência intrapessoal. Por mais que ela seja complexa, por mais difícil que seja, nós podemos melhorar nisto, sabe? Lógico, volto a dizer, nunca seremos tão bons quanto aqueles que naturalmente, de forma espontânea, conseguem fazer isso. Mas nós podemos melhorar em muitos aspectos. Por isso que eu foco os meus estudos, os meus livros e palestras na área comportamental. Por quê? Alguns podem dizer assim, não, pau que nasce torto, morre torto. Olha, eu acho que esta é uma palavra, sim, é um pensamento muito conformado e pode-se criar paradigmas em torno disso. Eu acredito o seguinte, viu? O pau que nasce torto, ele pode ser trabalhado, viu? É mais difícil? Claro que é, mas ele pode ser melhorado, tá bom? Então seria isso, o professor pode finalizar, fazer o fechamento. Okay. Obrigado, professor Marcos, pelo convite tão honroso, obrigado. Obrigado, Angélica, pelo suporte que tem nos dado aqui. Obrigado a todos vocês que enviaram seus questionamentos. Quero que você, por favor, me perdoe não poder responder assim com maior profundidade, com maior demora, né? Porque aqui nós somos limitados pelo tempo. Mas se você quiser fazer um contato comigo, eu posso deixar o meu e-mail. Posso deixar? Então vamos lá. Você quer anotar aí? Anota lá. É assim, bem fácil. paulo@gentecompetente.com.br. Vamos lá de novo? paulo@gentecompetente.com.br. Inclusive, é o endereço do meu site também, tá? www.gentecompetente.com.br. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, os trabalhos que eu desenvolvo, os livros que eu escrevo, os artigos que eu tenho publicados, a minha experiência profissional, enfim, por favor, esteja à vontade, está convidado. Gente, um forte abraço para todos, obrigado pela atenção, mesmo você que não mandou a sua pergunta, mas esteve atento aí, muito obrigado por você ter nos prestigiado, tá bom? Sucesso a todos. Nós agradecemos a presença do professor Paulo, desejamos uma boa tarde e agradecemos pelas participações e participem das nossas escolas interativas.